Olá, estamos aqui para mais um devocional dia a dia com a palavra. E hoje, 13 de setembro, vamos estar meditando no versículo que está em Tiago, capítulo 4, o verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Muitos já ouvimos falar um ditado popular que diz: os humilhados serão exaltados. Quem aí já ouviu falar? Me perdoa o barulho aqui, que eu estou abrindo a Bíblia. No texto, porque é muito interessante. Este versículo está junto com outros versículos muito interessantes também. E, bom, ouvimos falar: os humilhados serão exaltados, né? Tenho certeza que você já ouviu. Porém, como a vida do cristão é peculiar, olhamos para a palavra e nos deparamos com uma versão diferenciada do que ouvimos. O ato de humilhação não é externo, mas interno. Não parte dos outros, mas de nós mesmos. Reconhecendo nossa dependência de Deus e esperando que Ele nos leve aos lugares altos, segundo sua boa, perfeita e agradável vontade. Olhamos muito para as pessoas com o objetivo de encontrar algo que justifique onde estamos. Mas hoje somos convidados a olharmos para aquele que realmente rege nossas vidas. Aqui no capítulo 4, Tiago começa falando sobre resistir às paixões, né? E aí ele vem falando para a gente ó, o que está dentro. Tanto que o versículo 5 do capítulo 4 ele fala: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes em nós. Antes, ele dá maior graça. Ele, é, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha, é muito interessante o fato de a gente querer sempre pontuar o motivo pelo qual nós não avançamos, não crescemos, não seguimos rumo, né, as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Nós colocamos a culpa em N pessoas, em tantas coisas que estão do lado de fora. E a gente tem observado que tudo isso acaba por ser em vão. Por quê? Porque quando nós decidimos ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, Ele rege nossas vidas. Ele passa a dirigir os nossos passos, nossos pensamentos. Ele, de fato, se torna o Senhor das nossas vidas. Mas nós insistimos porque eu não fiz isso por causa de não sei quem. Porque não deu certo por causa de não sei quem. Quando aquele que vive a vontade de Deus vive o propósito independente das circunstâncias ao seu redor. E aqui estamos falando o propósito de Deus para as nossas vidas, não os nossos planos, sabe, baseados em nossos achismos. Não, estamos falando dos planos de Deus para a nossa vida. Porque não dá para a gente ficar achando,
ficar se apegando, se segurando no que é terreno e passageiro, como se fossem os objetivos de nossas vidas, como se fosse o propósito de nossas vidas. Não, nós sabemos que não é isso. Que o propósito de nossas vidas, abordando tudo que temos, somos, tudo que vivemos, ele aponta para quem? Para Cristo. E Cristo, Jesus ou Cristo foi o que? É o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar. Salvar do quê? Da ira vindoura. Salvar do quê? Do inferno. Ele não quer salvar só da gente ter uma vida aqui nessa terra, de humilhações. Não, a gente ainda vai sofrer. Humilhação e perseguição, gente, é um negócio que, assim, é, sabe, faz parte da caminhada cristã. Agora, o que não faz parte da caminhada cristã é eu deixar de me submeter a Deus. Eu entender que a humilhação que fazem comigo é fichinha. Agora, eu me humilhar perante o Senhor, recordando quem eu sou nele, principalmente um fato que eu tenho conversado esses dias com algumas pessoas, principalmente quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente tropeça, ter a humildade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor sabe, mas eu quero confessar aqui diante de Ti, eu pequei contra Ti. Eu fiz o que eu não devia, mas eu quero o Teu perdão. Porque eu sei que tu podes me perdoar. E o inimigo quer que eu pense o contrário, mas eu vou me levantar e vou seguir em frente. Ah, queridos. E quando nós chegamos assim diante de Deus e nos humilhamos diante dele, ele nos levanta. Ele nos levanta. E a maior raiva do inimigo é essa, quando nós conseguimos nos levantar. A gente quer derrotar o diabo com nossas falas. Não estou dizendo que não é para a gente repreender, não estou dizendo que não é para a gente declarar a palavra, mas as nossas atitudes podem, podem envergonhá-lo mais ainda. Sabe quando? Ao invés de ficar prostrada, ao invés de ficar caída, ao invés de ficar no chão, você se levantar. E sabe como a gente se levanta? Justamente nos humilhando. É verdade. Porque aí nós não nos levantamos sozinhas. Deus pega em nossas mãos. Deus, veja, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Dois versículos antes, vai falar que, né? Na verdade, três versículos antes, aquele versículo que a gente conhece bem. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. A limpar as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificar os corações. Sabe? Uma hora quero, uma hora não quero. Ah, não, vou ficar aqui. Ai, desisto. Não, não. O Senhor quer que nós tomemos uma posição diante dele. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, mas converta-se o vosso riso em pranto e vosso gozo em tristeza, não pensando que as coisas que nós vivemos nesse mundo aqui, porque eu estou bem com todo mundo, não, porque eu estou rindo aqui junto com os meus amigos, mas como estamos com Deus, nosso interior? Como estamos lidando com a nossa vida com Deus? Porque sim, importa e muito como estamos vivendo aqui por dentro. Estamos num mês, né, que fala-se muito sobre o Setembro Amarelo e as pessoas conseguem maquiar muito bem, sabe, o que está vivendo. E aí a gente acaba por ficar assim, se questionando muitas das vezes. Puxa, mas não parecia. Mas porque o ser humano, estamos falando de todo ser humano, não estou falando de A, de B, de C, não, todo ser humano parece que tem esta, essa capacidade, né, de mostrar por fora diferente o que está dentro. Só que Deus, ele quer refletir em nós, ele quer entrar, morar
E aí essa moradia dele, essa habitação dele na nossa vida, se refletir. Se refletir, mesmo quando a gente está querendo desistir, mesmo quando a gente está, sabe, sentindo fraco, né? Ele vir nos levantar e nos fortalecer. E aí o passo nós vemos aqui é o quê? Se humilhar diante dele. Às vezes a gente está se humilhando perante outras coisas, perante os vícios, perante as pessoas, mas não tem a coragem de se humilhar perante Deus. Quantas vezes, ultimamente, eu tenho chegado para Deus e falado da minha relação com a comida, né? Que eu tenho falado desde o começo do ano, já estamos em setembro. Mas sim, querido, já perdi, sim, peso desde janeiro que eu comecei aqui falando. Para a glória de Deus, muitas coisas me têm sido tratadas, muitas coisas que eu falei. Eu já tentei tratar de várias formas, eu falei, eu vou tratar no âmbito espiritual. E me humilhar para Jesus e reconhecer que a comida estava me dominando. Eu não estava conseguindo dominar a comida. E a comida, quem é a comida para me dominar? Quem é? Né? E aí quantas vezes eu tive que chegar diante de Deus e falar, Deus, tá vendo isso aqui? Eu tô comendo, mas isso tá me causando tristeza. E começar, sabe, colocar diante de Deus, de fato, o que eu tava passando, tava vivendo, sem mascarar, sabe? Ele sabia de tudo? Sim, ele sabia, mas ele esperava de mim uma posição. Lógico, eu estou longe ainda do objetivo, mas já não estou mais onde eu estava. E isso é para todas as áreas de nossa vida. Todas as áreas. A gente tem que parar de se enganar de que está tudo bem e chegar já diante de Deus mesmo, falando assim, eu preciso ser tratada, eu preciso ser restaurada, eu preciso ser cuidada nisso. Experimente, querida, experimente isso. Depois me conte, depois me conte o resultado dessa experiência. Eu creio que você vai se surpreender como Deus vai tratar. Vamos orar? Senhor, reconheço que não sou nada sem ti. São tantas falhas e pecados que eu tenho e eu preciso do teu perdão. Eu não vou me importar com o que diz a meu respeito se os meus olhos estiverem em ti e houver aprovação diante de tua face. Realmente, eu não preciso agradar mais ninguém, pois já estarei sendo o melhor para aqueles que estiverem ao meu redor. Amém. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, ao teu coração, querida, ao meu coração aqui, que essa palavra venha ainda ficar refletindo em nós, sabe? Lá dentro, sabe? A gente ficar aqui meditando nela. E eu tenho certeza que essa palavra irá nos transformar, irá nos ajudar a romper muitas coisas que tem nos paralisado. Amém? Receba esta palavra, seja abençoada. Todas que têm chegado aqui no canal, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, louvo o nome do Senhor, sejam abençoadas e abençoe outras mulheres cristãs também, compartilhando este áudio e abençoando a vida delas com estas palavras. Deus abençoe a tua vida, te encha da graça dele e amanhã a gente está aqui de volta em mais um devocional. Te espero lá. Um grande abraço.